para mais um episódio do podcast Guia da Base por aqui. Agora o episódio 14. E é um episódio muito especial, porque a gente tem aqui o Marcos, mais conhecido como Marquinhos, para quem conhece ele no mundo do futebol. E ele é o primeiro goleiro que vem para cá. Então o episódio promete muito, né? Uma nova experiência e com um cara muito legal. Então se apresenta aí, fala, Marcos. Então, Léo, para mim também é muito especial vir no teu podcast. Também fiz esse trabalho de pesquisa do teu conteúdo e já quero aproveitar para te parabenizar pela tua iniciativa, pela tua desenvoltura. Muito obrigado. E com certeza a gente vai ter momentos aqui bem legais para falar sobre futebol, que é o que a gente gosta. Verdade. E sobre goleiros, que é a minha especialidade hoje. Já faço isso há 25 anos, desde quando eu parei de jogar, parei muito cedo. E desde lá venho me especializando nessa área de treinamento de goleiros. E claro, também falar sobre toda a tua jornada nesse ramo, né? Tanto da tua carreira como goleiro profissional, tanto como treinador, né? Isso. Não vai faltar assunto. Não vai faltar assunto, com certeza. Tá bom, então eu já vou entrar de sola. Dá um carrinho já. De carrinho, eu queria saber como que começou essa tua vontade de ser goleiro. Tu tinha algum goleiro que tu gostava muito e por causa dele tu quis ser goleiro? Ou... Então, Léo, eu desde jovem gostei de esporte. Desde muito jovem, assim. Gostei de esportes. E eu gostava de jogar vôlei. Vôlei? Que usava muito as mãos, né? E quando eu tinha mais ou menos a tua idade, eu acho. Foi a primeira vez que eu ganhei do meu irmão uma luva de goleiro. Que legal! E ali eu comecei a jogar nas brincadeiras, assim, de times de rua, times de bairro. Porque goleiro, tu sabe que é uma posição que hoje já não tem muito, naquela época tinha menos ainda, né? Então era certo que eu ia jogar. Porque sempre faltava goleiro, era certo que eu ia jogar. E ali eu desenvolvi o gosto pelo futebol e pela posição de goleiro, que naquela época tinha alguns goleiros de renome, que era o Leão, Valdir Pérez, na Europa tinha Peter Shilton, muitos goleiros assim que me chamavam a atenção, e ali eu comecei a realmente pegar gosto pela posição. Bah, mas o começo de tudo foi praticamente que tu ganhou um presente do teu irmão e tinha que usar de alguma maneira, né? Exatamente, foi isso aí. Meu irmão, acho que ele viu que eu também não era muito bom com os pés, né? Para ser um jogador de linha, e me incentivou a ir pro gol. Eu comecei jogando futsal. Eu jogava futsal porque no condomínio onde eu morava tinha uma quadra de futsal. E eu comecei jogando futsal. Muito legal. E todo grande jogador começa no futsal. Pelo menos aqui no Brasil, né? Hoje em dia, a maioria dos clubes tem essa iniciativa de colocar os meninos também a treinarem nos campos reduzidos e no futsal, porque o campo é menor, toca mais na bola, desenvolve a coordenação motora e melhora a técnica, né? Então... desenvolve, deixa um jogador completo. Exatamente. Futsal completa o jogador. Controle de bola, drible. E muitos jogadores que são estrelas na Europa, por exemplo, e até aqui no Brasil, usam dribles de salão. Isso, porque o drible... Dribles curtos. Isso, porque tu sabe que hoje o futebol está bem mais físico do que era antes. Então, tu imagina, se tu tiver o recurso do drible rápido, com raciocínio bem rápido, tua tomada de decisão vai ser melhor, e isso tudo tu adquire no salão, né? A inteligência do jogo, a estratégia para chegar até o gol adversário, isso tudo é o futsal que desenvolve. E o próprio Falcão, né? O rei do futsal, que ficou por anos e anos jogando no futsal, teve um momento que chegou a virar jogador profissional e no São Paulo, né? Isso. E até hoje ninguém entende porque... Eu não lembro qual era o nome, mas o técnico do São Paulo na época... Era o Leão. Era o Leão. Emerson Leão.
que foi um goleiro muito, muito famoso, né? Jogou na seleção brasileira, no Sim. Palmeiras, jogou no Grêmio aqui. E foi ele que não deu sequência nessa carreira do Falcão no campo. Os torcedores queriam que ele jogasse. Ele tinha um futebol diferenciado, com Sim. muita técnica, né? Se é o melhor em algum esporte semelhante, e bem semelhante, né? Uhum. Não é assim, tipo, semelhante igual basquete e vôlei, que é com a mão. Que Isso só não tem essa nada de similaridade, né? É muito semelhante. Sim, sim. Quase que a única diferença é a quadra. A quadra sendo menor. Mas a bola e o princípio do jogo é o mesmo, né? É o mesmo. Mas eu não gosto de chutar a bola de futsal. Tu imagina na minha época que a bola de futsal tinha O quase meu 1 pai, quilo. ele diz isso. Que na época dele, É, ser goleiro era difícil porque se levava uma bolada no nariz, quebrava. exatamente. Por isso que ninguém queria ir pro gol, né? Era Sim. pesado, então a primeira coisa que tu desenvolvia jogando futsal como goleiro era a coragem. Tinha que ter coragem, porque tu ia tomar uma bolada e forte, né? Na minha idade isso não tem, até porque a bola é um pouco mais macia hoje em dia, né? Sim. Mas o goleiro profissional de futsal também, né? É praticamente Aham. um alvo, né? E a maior prova de coragem para um goleiro é sair para fechar o ângulo do atacante, na minha opinião. E se tu é um Risco menino de que levar uma acompanha bolada. bastante futebol, tu viu que mudou hoje o gesto do goleiro, né? Tu vê que Sim. hoje eles usam muito gesto de futsal, muito gesto do handebol, né? O Neuer, o Ter Stegen. Mesmo aqui no Brasil, né? Tu vê o Gabriel do São Paulo, o Hugo do Corinthians, né? Então tu vê que recursos tudo vindos do futsal. Sim, e é uma posição que evoluiu muito com o tempo, né? Para mim, o Neuer revolucionou bastante a posição, mas para mim quem revolucionou mesmo o gol foi o Yashin. Porque ele foi, na época dele, o goleiro não saía para tirar a bola no escanteio. O goleiro não jogava com o pé direito. As ele regras que mudou mudaram isso. também, né? E E tu vê que o próprio Jorge Campos, que a gente estava conversando antes de começar a gravar, foi um dos goleiros que usou muito o jogo com os pés, que era mais... inclusive ele era até atacante improvisado, né? Tinha um goleiro colombiano chamado Higuita, que também era muito corajoso, e jogava com os pés. E a regra também foi mudando ao longo do tempo, né? Sim. Sabe? Não podendo recuar a bola e o goleiro segurar a bola com a mão. Isso tudo foi... Essa regra aí foi, na verdade, por causa da Dinamarca, né? Final da Eurocopa de 92, a Dinamarca tava jogando com a Alemanha, eu acho, e fizeram 1-0, ou 2, não me lembro direito, mas 1-0. O goleiro da Dinamarca era o Peter Schmeichel. Era o Schmeichel. E eles fizeram o gol, né? Uhum. E daí depois, pra não correr o risco de levar, eles ficaram o jogo todo recuando a bola pro goleiro, ele pegando na mão. Pra mim, o Schmeichel também foi um baita goleiro. Que foi um dos primeiros a usar essa técnica do handebol, do futsal, né? Que o pessoal fala do spacato, né? Que é da defesa em X. Sim. Isso tudo começou com esses goleiros. E a regra veio porque o futebol ele é um espetáculo. E quando tu paga um ingresso, tu vai lá para assistir o melhor espetáculo. E não um jogo que só tem cera, que só tem antijogo. Então a FIFA também foi pensando nesse espetáculo e modificando as regras. E, consequentemente, o goleiro foi o que mais mudou dos tempos para cá, né? Sim, é verdade. E eu acho que a FIFA, ela... naquela regra de segurar a bola com a mão dos 6 segundos, eu acho que aquela regra, ela devia ser realmente botada em prática, né? Ou modificar para um tempo um pouco maior, e daí sim ser usada em prática, porque tem muita cera e não acontece nada. No começo ela foi bem mais rigorosa, lembra? Sim. Agora já existe uma tolerância maior, e eu acho que também o árbitro percebe quando existe
esse tempo extrapolado que realmente é para cera ou não, né? Mas eu acho que hoje o próprio jogador já está querendo jogar mais, o torcedor que vai ao estádio já não quer mais esse tipo de comportamento, né? Verdade. Então a tendência é que melhore, eu acho. Vou te contar uma coisa. Eu prefiro muito mais o estilo do futebol brasileiro, sul-americano, assim, no geral, do que o europeu, porque eu acho muito mais divertido de ver e, enfim, né? Tem mais drible, é um jogo pra cima, né? Sim, é um jogo mais... Não é só passezinho de lado. Sim. E eu acho que até os times brasileiros, eu sei que igual um louco não vai adiantar nada. Uhum. Inclusive funciona o jogo, os passes de lado, né? Inclusive o Inter do Roger Machado não é passe, não chega a ser só passe de lado, mas são triangulações, um jogo de passes, O Barcelona do Guardiola, tic-tac. e era um passe bem lateralizado, Sim. mas sempre com o objetivo de não perder essa bola e chegar mais rápido ao gol do adversário, e usava o goleiro, Aham. né? Usava o goleiro para construção do jogo, né? Então, antigamente a Premier League ou até a La Liga tinha também uma certa dificuldade e foi melhorando quando os brasileiros, os sul-americanos foram jogar, É verdade. né, nessas ligas. Aí veio o improviso, veio a técnica, porque a ginga é nossa, né? É do nosso país, né? É da nossa cultura, nossa. né? Mas o que eu acho em relação a isso é que o Barcelona do Pep Guardiola com o tic-tac funcionava e era um jogo lindo de ver. Uhum. Só que, por exemplo, o Manchester City do Pep Guardiola é um jogo que não deixa de ser um tic-tac. Só que, diferente do Barcelona, que tocava, tocava e tocava, mas quando tinha chance entrava com tudo, eu acho que falta isso um pouco no Manchester City. Assim, receio de chutar. Se tá numa chance boa, chuta. Mas o Manchester City, se tu lembrar antes do Guardiola, era como outro futebol da Inglaterra, era muito pragmático, assim. Sim. Não era um futebol de posse de bola, porque depois que eles fizeram a Premier League, até a qualidade dos campos mudaram, né? Na Inglaterra. Então, eu acho que o Guardiola ele conseguiu não replicar o jogo do Barcelona. Sim. Mas eu acho que está muito mais objetivo. Né? Tá muito mais objetivo do que era o Barcelona. E tá tendo êxito, né? Porque tem ganho... Bom, Premier League eu já perdi as contas de quanto eles já ganharam. E recentemente a Champions, né? Que era uma coisa inédita pro City do Guardiola, né? Que ele tanto queria, né? Uma coisa inédita não só pro City do Guardiola, mas pro City, né? Exatamente. Que não figurava no cenário, eu acho. A chegada do Pep Guardiola no Manchester City mudou totalmente a história do time. Isso. Isso não dá pra negar, porque o City só vivia de Premier League. Exatamente. De FA Cup. Que na verdade o time que era referência, tu lembra? Era o Manchester United. Sim. Né? Era hoje referência. Em dia mudou o jogo. Mudou totalmente. O Arsenal acho que já tá na frente do Manchester United na perspectiva de ganhar títulos. Isso com certeza. Né? Mas o Arsenal sempre foi um bom time, só faltava ganhar Champions. E eu acho que não tinha recursos como hoje tem o City, por exemplo. Né? Verdade. Não. E eu acho que o Guardiola tem uma grande virtude que ele consegue implementar um pouco da filosofia dele. Tu vê, já que a gente está falando de goleiro, tu vê o Ederson. Que ele... É o melhor goleiro do mundo com os pés. Então assim, ele já fazia isso na época do Benfica, quando ele era do Benfica. Então o Guardiola foi lá e trouxe ele, porque ele já tinha essa característica que favorecia o jogo que o Guardiola queria propor. Né? Então, isso tudo na formação do time acrescenta no jogo que o treinador quer, né? Verdade, mas agora
A gente falou um pouquinho sobre ti. Certo. Muito sobre... Quer dizer, um pouquinho sobre goleiros. Isso. E muito sobre os times e blá. Então agora vamos voltar pro que fez tu estar aqui. Tá. A tua carreira e o goleiro, né? Uhum. Então eu tenho aqui uma pergunta pra te fazer. Vai lá. Como que é treinado o reflexo dos goleiros? Então, é uma das qualidades hoje, talvez, na nossa escola brasileira, ela não é a principal. Sim. O nosso goleiro brasileiro, ele é muito técnico, ele tem um gesto muito próximo da perfeição. O futebol europeu, e talvez a Premier League e a La Liga, são os que mais usam desses recursos do reflexo. Porque a reação tem que ser rápida, o jogo está bem mais rápido. Sim. Né? Então hoje a ciência já traz bastante material. Tu já deve ter visto aquelas luzinhas que estimulam a reação. Já vi. Aqueles códigos com números que o goleiro, durante o treino, ele desenvolve a percepção do que está acontecendo ao redor dele, né, o que a gente chama de visão periférica. Sim. Então isso hoje é mais treinável do que era na minha época, por exemplo. Né? Mas hoje é indispensável tu ter esse tipo de treinamento com os goleiros. Sim, eu até vi uma vez na internet um treino que era o seguinte: um cara jogava 2 bolas ao mesmo tempo. E daí, quando a bola estivesse quase dentro do gol, ele ia levantar um braço e era para aquele lado que o goleiro ia ter que pular. Isso. Então ele ia ter pouco tempo para defender. Isso, e ele tinha que ter uma tomada de decisão rápida. Aham. Né? Sabe que tem uns treinos bem legais que tu pode fazer com bolas coloridas. Por quê? Porque quando tu joga a bola pro goleiro, vamos supor que tu pegue uma bola amarela e uma bola azul. Certo? Uhum. Tu joga essas bolas em direção ao gol. Quando ela estiver próximo do goleiro, tu levanta a cor da bola que ele tem que pegar. Ah! Entendeu? E aí é até mais difícil. É mais difícil. Então, quanto mais rápido for a interpretação e a tomada de decisão da situação, melhor o goleiro reage, né? E sobre tomada de decisão, eu também tenho uma pergunta. Tá. Como que os goleiros fazem a leitura do jogo? Assim, quando eu digo leitura do jogo, eu não tô querendo dizer a leitura de jogo do zagueiro, que tem que se antecipar pra tirar a bola. Não tô querendo dizer a leitura de jogo do comentarista, certo, pra dar a opinião dele sobre o jogo, nem do atacante pra se posicionar. Eu tô querendo dizer de ler o movimento do jogador pra saber onde que ele vai chutar. Então, o que a gente usa hoje para melhorar isso? Aumenta o repertório daquelas situações que acontecem no jogo. Uhum. Entendeu? A gente fala hoje, há muito tempo a gente fala que o jogo ele é imprevisível. Mas Sim. Ele não é imprevisível porque tu não sabe o que vai acontecer. Tu sabe. Tu sabe que vai ter um passe, que vai ter um chute, que vai ter uma infiltração. Mas tu não sabe qual é a ordem dessas situações. Então o que tu faz? Tu faz o máximo possível de repetições daquelas situações que tu entende que vão acontecer durante um jogo de futebol. Por exemplo, um atacante que é finalizador. Tu tenta estudar as características de como é o posicionamento do corpo, de como ele que bate na bola, e tu tenta replicar isso no treino com o treinador de goleiro, com o outro auxiliar do treinador de goleiro. Então tu vai criando várias situações para que o cérebro, ao identificar aquela situação parecida, ele já reconheça. E aí ele não precisa de muito tempo para interpretar. É mais ou menos como tu aqui no teu estúdio, que tu já está adaptado a tudo que acontece aqui ao redor. Qualquer situação aqui, tu não precisa olhar
para ver o que está acontecendo, seja no som, seja na cadeira, seja na câmera, porque tu está fazendo isso por muito tempo. Então a tua tomada de decisão, ela é melhor porque tu tem mais repertório. Entendeu? Aham, entendi. E agora que eu entendi um pouquinho melhor, isso só pra eu ter uma certeza, assim. Uhum. Isso também tem a ver com situações de jogo, tipo, eu quando jogo bola, se, por exemplo, eu tô aqui Certo? na área, não no meio da área, mas mais pra um lado, eu sou destro, né? Aham. E daí eu recebo a bola lá, e daí eu ou chuto no canto do goleiro ou chuto cruzado. Eu sempre chuto cruzado. Isso, Mas isso tem a ver? claro que tem a ver. Por quê? Porque o goleiro, como ele é muito mais reativo, ele tem ainda o tempo para observar como que tu prepara o teu corpo. E dependendo de como tu prepara o teu corpo, o teu chute, ele é, entre aspas, previsível. Sim, Por que tem o extra série? Um Neymar, um Messi, um Cristiano Ronaldo. porque eles fazem o que ninguém espera. Exatamente. Entendeu? Então, por mais que tu treine isso, a tomada de decisão deles com a bola não é que surpreenda o goleiro, mas foge daquela normalidade do jogo. Entendi. Entendeu? Tipo, quando numa situação dessa, o jogador chuta no canto do goleiro, né? Uhum. Ou quando vai bater um pênalti e dá uma cavadinha. Isso, surpreende. Ou quando vai bater uma falta e também bate no canto do goleiro. Tu lembra do Ronaldinho quando batia a falta por baixo da barreira? Não? Olha quantos goleiros isso levaram ainda gol mais ali. fora da caixa, né? Entendeu? Então essa é a beleza do futebol e que a gente diz que não entra no pacote do treino. Porque essa é a magia do jogo, né? E tem goleiros que têm uma reação que, embora sejam pegos de surpresa, digamos assim, conseguem reagir rápido. Que são os goleiros extra série. Aham. Como Neuer, né? Como Casillas, como Buffon, né? Que faziam dentro daquilo que é a posição muito mais, né? Sim. Do que os outros. Eles não eram. Assim, parece que eles não eram só goleiros. Isso. Eles eram mais do que isso. Exatamente. Lembra do Tafarel, do Alisson, Aham. entendeu? Até é legal, eu vou te dizer aqui, tem uma plataforma de análise de jogo que dá para analisar o goleiro ali e ver a performance dele em situações muito difíceis. O nome da plataforma chama o iScout. Ali tem um item ali chamado XG. Sabe o que é o XG? Tenho nem ideia. É aquele lance que quando o cara chuta, o torcedor na arquibancada já vibra que é gol. E o goleiro vai lá e pega. Entendi. Então o goleiro que tem mais XG são os goleiros extra série. Então, um dia que tu tiver curiosidade, tu entra nessa plataforma e olha, tu vai ver que o Alisson é muito alto, o XG, tu vai ver que o Ederson é muito alto, que o Neuer é muito alto, sabe? Porque é aquele que todo mundo gritou gol, mas não foi gol, porque ele pegou. Entendi. Então, hoje tem muita coisa de ferramentas na internet, de softwares que tu consegue ver a característica do goleiro e montar treino para ele melhorar o que ele já é bom. Então isso deve ser muito usado pelos clubes, né? Muito usados. Hoje os clubes de ponta, a gente só olha aquilo que a gente recebe na TV. O que a gente recebe da TV? A imagem do treinador, do preparador físico, do treinador de goleiro, mas tem inúmeras pessoas atrás produzindo conteúdo, como aqui hoje. Hoje nós estamos aqui conversando, quanta gente tem envolvida atrás para que isso aconteça? Que faz a coisa funcionar do jeito que a gente acredita que vai ser melhor, né? É o extracampo. Exatamente. Então, agora vamos voltar lá pro início do assunto, pro início da sua carreira.
Isso. Então tá, Léo. Vamos fazer uma redundância aqui, vamos começar do começo. Aham. Eu fui jogar nas categorias de base do Inter no infantil. Aham. Eu tinha 14 para 15 anos. E eu fiquei lá até os 19 anos. Passei pelas categorias de infantil, juvenil, juvenil A, juvenil B. E de lá eu saí para ir jogar no Santa Cruz, daqui de Santa Cruz do Sul. Aham. Depois eu fui pro Aimoré de São Leopoldo e vim pro Brasil de Farroupilha, onde eu conheci minha esposa e até hoje moro aqui, tenho 2 filhos. Fui jogar no Atlético Alto Vale, Aham. de Rio do Sul, e foi quando eu decidi que ia parar de jogar. Nesse mesmo instante eu recebi um convite para ser treinador de goleiro. Bah, olha que coincidência. E olha que coisa legal. Tem coisas que a gente faz e que nem se dá conta que está fazendo para a profissão futura. Eu tinha, na época, todos os meus treinos anotados, quando eu treinava como goleiro. Hoje foi terça-feira, eu fiz um treino assim, quarta-feira fiz outro treino. Quando eu virei treinador de goleiro, eu peguei essa agenda onde eu anotava, comecei a replicar. Como é que eu fazia para ter um trabalho técnico? Como é que eu fazia para fazer um trabalho de reflexo? Ali foi o meu começo. Foi onde tudo começou e de lá para cá já são 26 anos treinando goleiro. E aí já passei por vários clubes aqui no Brasil, fora do Brasil. Aqui na nossa região eu trabalhei no Caxias, trabalhei no próprio Brasil de Farroupilha como treinador, no Veranópolis, no Esportivo. Mas que coincidência isso, né? Tu vê que... E se aconteceu, era pra acontecer. Exatamente. Então, se assim, aconteceu e ainda teve tudo isso, é porque era pra acontecer. Tudo conspirou a favor. É. Tudo conspirou a favor. Então eu tinha, pelo menos, o início de um trabalho, porque não é simplesmente chegar ali e treinar o goleiro de qualquer jeito, né? Sim. Então, eu tinha um script não tão elaborado, mas eu tinha um início. E ali é onde tudo começou. Então, quando eu vim para o Caxias, eu vim para trabalhar nas categorias de base do Caxias. E em 2001 eu fui para o profissional do Caxias. E de 2001 até hoje, eu só trabalho com equipes profissionais. Então, eu já trabalhei aqui no Brasil, já trabalhei no Japão, já trabalhei no Catar, estava trabalhando na Arábia Saudita, onde eu faz 4 anos que eu trabalho lá. Entendeu? Então essa é a minha carreira, assim, de forma resumida. Não, mas vamos conversar um pouquinho mais sobre, né? Agora sobre a tua carreira de preparador, né? Isso. E em que times que tu trabalhou? Aqui no Brasil, eu trabalhei esses clubes aqui do Rio Grande do Sul, que eu já te falei. Eu trabalhei no São Caetano, em São Paulo. Eu sei. Tu sabia que eu fui campeão da Copa do Brasil com o Santo André? Em 2004? Exatamente. Meu Deus, eu não tinha contra o Flamengo ideia. No Maracanã. Exatamente, eu era o treinador de goleiro do Santo André. Que legal, hein? Depois, 2004. Que legal. Eu acho esse ano de 2004 o mais incrível de todos. Foi um ano mágico, assim, porque... É o ano das zebras. Exatamente, exatamente. O Santo André ganhou a Copa do Brasil. O Once Caldas ganhou a Libertadores. O Porto ganhou a Champions. Olha aí. A Grécia ganhou a Eurocopa. E... Então foi exatamente... Eu esquecendo de alguma coisa. A zebra estava solta nesse ano. Tava solta. Mas eu posso te dizer que a gente recebeu muitos elogios com aquele time, porque o que nos deixava como zebra era porque era o Flamengo do outro lado. Mas se nós estivéssemos jogando com a camiseta do Flamengo, todo mundo diria que era o time do Flamengo jogando, de tão bom que era o nosso time. E depois dali eu fui pro Goiás, e depois eu fiquei 5 anos no Japão. Mas, peraí. Tu chegou a jogar em Libertadores do ano seguinte? Não jogar. Não, porque no outro ano a gente foi pro São Caetano. E aí naquele ano do São Caetano, a gente foi
disputar o Campeonato Brasileiro, Uhum. e acabou que naquela época o São Caetano estava disputando a Sul-Americana. Bah, então A gente também disputou a bem legal, Sul-Americana. né? Só que naquela ocasião a gente fez uma. Se eu não estou enganado, acho que foi umas quartas de final, se eu não me engano, naquela época. Foi contra o São Paulo, que daí a gente perdeu nos pênaltis e caiu fora. Em qual ano? 2004. Bah, e é que também, né? E tiveram muito azar de contra o São Paulo, né? E tu sabe que a gente Um ano teve. antes de ganhar a Liberta É. no Mundial. É. Complicado. E aí, depois dali, eu fui pro Japão. Uhum. Eu fiquei 5 anos lá. Depois fui pro Catar. Voltei, trabalhei na Portuguesa de São Paulo. Trabalhei no Lusa. Ceará, na Lusa. Trabalhei no Ceará. Trabalhei no Paysandu. No Bah! América de Natal. E voltei para a Arábia Saudita. E fiquei 4 anos praticamente na Arábia Saudita. Que legal! E tu foi na Arábia Saudita e no Japão. Tu tá na Arábia Saudita, tu tá em algum time? Eu voltei agora em junho. Uhum. E eu tava no Al Faisal, que é um time da segunda divisão, que tá na segunda divisão agora. Aham. Quando eu fui para lá, eu trabalhei 2 anos com eles na primeira divisão, Bah! porque lá eles não chamam primeira, né, Léo? Lá é a Star League, né? É a Pro League. Sim. Então lá tem a Pro League, tem a primeira divisão, que é a nossa série B aqui, Aham. e a segunda divisão, que seria a nossa série C aqui. Então eu trabalhei 3 anos na Pro League e 2 anos na segunda divisão. Bah, mas que legal, hein? Foi uma experiência muito bacana. Culturalmente, de futebol Bah, é também, verdade. A Arábia é bem diferente, Léo. E quando eu penso em Arábia, eu já me vem na cabeça um sheik comendo quibe no meio do deserto. E camelo, né? E camelo. E camelo, em bastante cima de um camelo. Com aquela roupa toda de sheik. Então. Um sol que... Sabe o que eu vou te dizer? Vou te falar uma curiosidade, que é bem legal. Tu sabe por que todos usam aquela roupa branca? Os homens usam aquela roupa branca, que chama de tobe? Porque na época do profeta Muhammad, ele disse que para Deus todo mundo era igual. Então todos usam a mesma roupa. Porque... que daí tu não consegue saber quem é rico, quem é pobre, quem é importante, legal. quem não é. Aquela foi a origem. De todos se vestirem de forma igual, para não ter distinção pela roupa. Isso é legal. Olha, a gente está falando de culturas, olha, de mais de 2.000 anos aí. Meu Deus. Eu acho realmente muito legal isso. Mas se tivesse isso no Brasil, eu não ia querer ficar me vestindo sempre com a mesma roupa igual a todo mundo. Mas olha aqui, tu usa bombacha? É que eu não tomo na Semana Farroupilha? Eu confundi bombacha com a bomba. Não, bombacha, roupa, o traje do gaúcho. Eu no 20 de setembro Então, quando tem coisa da escola. É cultural, é nossa cultura, né? Sim. É a mesma coisa eles foram criados lá sempre com essa vestimenta. Então, para eles é natural. É como se a gente tivesse nascido aqui na época da Revolução, que todo mundo usava bombacha, não tinha uma outra roupa. Comer um charque. Tu já pensou? Ao invés daquele X, comer um charque. Mas o X ainda é tradicional. Então. E o churrasco? Já pensou viver sem o churrasco? Bah. É difícil, mas de tanto churrasco que eu já comi, eu tô até meio cansada de churrasco. Daí eu fiquei numa fase de hambúrguer, que eu só queria hambúrguer. Daí eu comi tanto hambúrguer que me cansei do hambúrguer. Daí agora eu tô comendo bastante massa. Quer dizer, bastante não, mas aqui eu adoro massa. Eu adoro massa com molho. Mas aí tu faz atividade física, começa a treinar no gol, tu vai ver que o goleiro cansa muito treinando. Então, eu conheço o treinador de goleiro da AFA. Da AFA, assim, de criança, né? Uhum. Sub-11, eu acho. Ou sub-12, sub-13, não sei.
eu treinava no mesmo horário Uhum. que ele treinava os goleiros, e daí eu sempre via ele, e eu acho ele bem legal. Eu sempre vejo ele também nos aniversários que tem lá no estádio, sabe? Uhum. Porque ele é sempre o juiz. E Ah, daí a gente tá sempre lá puxando um assunto, é bem legal. treinamento de goleiro, Léo, é uma coisa relativamente nova, Aham. né? Mas muda muito de país para país, né? Por exemplo, na Arábia Saudita, o calor na época do verão, o calor é extremo. Sim. Então tu tem que treinar à noite, mas com a temperatura ainda alta. Então tu imagina o desgaste de um goleiro, que tu já deve ter visto o treinamento de goleiro, Sim. como ele é intenso, né? Sabe? Então tu requer uma capacidade física bem alta, assim, para poder aguentar, né? Essas temperaturas que lá a gente chegou a treinar com 40 graus, com 45 graus. Bah. Então tu imagina, né? O calor que é e o desgaste que é. Mas é bem legal, assim, tu vai aprendendo a fazer aquilo que tu já sabia de formas diferentes. Aham. Entendeu? É, e eu acho que hoje em dia ninguém entende o princípio de treinar um goleiro. Por exemplo, eu tinha uma época que eu era meio goleiro. Eu gosto muito de jogar no gol, só que eu sou daqueles que uma hora tá buscando um chute na gaveta e outra hora tá levando um gol no meio das pernas. Tu era o goleiro só das defesas impossíveis. É, E aí o impossível acontece só de vez em quando, daí. e daí se alguém chutava em cima de mim, eu já levava. Por isso Ah, que eu é? parei de ser, porque eu também espalmava muito, então também, né? Daí perdeu a graça de. É, E eu- também, é muito criticado o goleiro. Ah, isso é verdade. Mas antes dos jogos, assim, tipo na educação física, antes de começar o jogo, eles chegavam e diziam, ô Léo, dá pra te treinar aí? E daí, tá, né, pode me treinar. Daí só ficava dando bomba, chute na gaveta, e daí, da onde que você treina goleiro? É, tu, Treinar goleiro é igual no time, daí pega a bola e pá, daí encaixa. isso. Tu sabe que quando o futebol foi criado, não existia, né, a posição de goleiro. Eu acho que o goleiro não era tipo um cara que podia. Não era específico. Eram equipes nas escolas que jogavam Uhum, uma contra as outras de forma aleatória. Quando criou-se o gol, a goleira, que foi se desenvolvendo, que tinha que ter alguém para defender aquele espaço. E com o tempo que foi se especializando o treinamento de goleiro, e o goleiro não era um cara também que podia sair com a bola na mão e. não, entendeu? Era tudo, essas descobertas e essas adaptações foram feitas quando foi melhorando o jogo, né? É. Então a gente vai se adaptando, né? Por exemplo, quando eu trabalhei no Japão, eu peguei dois goleiros, um goleiro que era mais velho e um jovem que já tinha recebido um outro tipo de treinamento. Uhum. Um gostava de treinar pouco, porque já tinha uma certa idade, e o outro gostava de Uhum. treinar muito, porque tinha uma outra exigência de treino. Então tu imagina como é que um treinador de goleiro monta uma sessão de treino para essas duas necessidades, né? Uhum. Isso as pessoas que acompanham o futebol às vezes nem percebem que existe, né? Hoje o Inter tem um goleiro uruguaio que treina com o reserva dele, que é brasileiro. É outro tipo de treino, outro tipo de estímulo, né? Mas que é bem É legal. verdade. Nunca um dia é igual ao outro de treinamento de goleiro. É bem legal. Essa questão aí do extracampo, né? Eu acho muito, muito, muito legal. O extracampo hoje, se tu for ver, tem goleiros que tem uma equipe de psicólogo. Que é Entendeu? uma posição que sofre muita pressão, né? O futebol De todo hoje, mundo. ele movimenta muito business, né? Tem muito negócio envolvido. Então, imagina,
depois do goleiro não tem mais ninguém, né, Léo? Que salva. Passou pelo goleiro, E é gol, né? uma vez eu até fui num aniversário, eu tava jogando tri bem. E daí teve uma hora que eu levei um gol. E daí tinha um cara que é, assim, tipo, muito bom jogando na linha mesmo. Uhum. Ele é da base do Juventude, tudo. Certo. Era o melhor da minha escola antiga. E ele reclamou de mim, sendo que o chute foi na gaveta. E daí ele disse, não, deixa que eu vou no gol, que tá muito ruim. Daí tá, eu saí. Eu não sou muito bom mesmo, né, mas eu tentei fazer o que dava. Certo. E daí eu saí, ele levou um gol mais fácil que o meu, de defender. E daí, ele chegou e foi reclamar do quê? Do time. Ah, é. Daí, já que era ele no gol, a culpa não foi dele, a culpa foi do time. Mas quando eu tava no gol, a culpa era minha. Mas geralmente com o goleiro acontece assim, né? É. Todo mundo que tá lá fora diz, essa bola eu defendia. Essa bola não podia entrar. Defendia. A goleira tem de largura o quê? Uns 5 metros? Não, de largura, É, de ela tem largura. 7 metros e 16, se eu não me engano. Meu Deus, então, olha isso, olha isso. O cara não ia pular nem 4 metros direito. E agora a FIFA, tu viu que a FIFA quer aumentar o tamanho do gol, né? O Buffon também se manifestou sobre isso, disse que tinha que aumentar porque estava muito fácil de defender. Tu imagina. Só quem tá ali embaixo sabe o quão grande é aquele espaço, né? Entendeu? Então, sem contar a pressão, que nem tu falou, é muito forte, né? Porque tu defender uma equipe, né? Que nem um Inter, que nem um Grêmio, numa final, num jogo que vale classificação, né? Tu não poder deixar a bola passar, o que passa na cabeça de todos os atletas, mas do goleiro em especial, né? Por isso que o extracampo hoje tem muita gente dando suporte. É verdade. E eu falei que eu sofri pressão, sendo que eu tava jogando num aniversário. E os exemplos que eu uso aqui, assim, tipo, pra tu que é goleiro, você deve pensar, meu Deus, e ele acha que isso aí é sofrer pressão. Mas é a realidade que tu tava vivendo no momento, é aquela tua percepção. Só que, eu sempre uso esses exemplos meio assim, tipo, que parece que não tem muito sentido de eu falar pra alguém que sofre muito mais que isso de pressão. Não, mas tem todo sentido, porque a pressão, ela é proporcional ao momento que tu tá vivendo. Então, pra ti que tava ali, aquela é a maior pressão. Talvez quando tu vivenciou uma outra situação, aquela ali passa a ser uma pressão mais insignificante. Mas tu já tem um outro nível de pressão, que tu sabe que mexe com o teu emocional, que mexe com um monte de coisa. Entendeu? Então, o goleiro hoje, se tu for ver, são os goleiros, é o atleta que talvez tenha mais personalidade, tenha mais autocontrole, né? Porque tem que ter segurança, tem que ser corajoso, né? Tem que arriscar muitas vezes, né? E geralmente esses perfis não é fácil de encontrar, né? Como o Everton do Palmeiras, o Everson do Atlético Mineiro. Inclusive eu treinei ele quando eu estava no Ceará. É sério isso? Foi a gente foi buscar ele lá no Confiança, ele jogava no Confiança. Olha, eu acho o Everson um goleiraço. Joga bem com os pés, né? E não é só isso, ele faz muita defesa difícil. E ele é muito grande, Léo, sabia? Sim, ele é muito bom nos pênaltis, eu sei também, né? E ele, pela altura que ele tem, ele é muito rápido também. Sabe? Eu já vi ele fazer umas defesas que pareciam impossíveis. Acho que ele fez uma defesa que foi a mais bonita do Brasileirão de algum ano aí que eu não me lembro. Eu sempre gosto de olhar essas listas de defesa, de gol, de assistência mais bonito. Porque eu adoro ver isso. Nesses itens o cara deu um chutaço de voleio e ele pá! São esses itens aí que tornam o atleta diferente do outro da mesma posição, quando ele se sobressai nessas estatísticas, né? E hoje o goleiro, ele tem, como é que eu vou te dizer assim, essa capacidade devido ao treinamento que recebe. Então o treinamento hoje está muito qualificado.
tá bem qualificado. Hoje, para tu comparar com há 6, 7 anos atrás, hoje já tem auxiliar do treinador de goleiro. É sério isso? Entendeu? Bah. Porque cada equipe hoje tem em média quatro goleiros. Uhum. Então tu tem que treinar 4 goleiros como se todos eles fossem jogar no final de semana. Então tu imagina um treinador só para chutar a bola, para preparar aquele treino para os 4. Então hoje já tem um auxiliar que faz parte do processo de treino. Só uma pessoa não vai dar certo nisso aí, não. Imagina, tu olha quantos chutes. Sabe quanto, em média, um treinador de goleiro chuta por sessão de treino? Quanto? Quanto tu acha que chuta? Umas 100 vezes. Não, quase 4 vezes mais. Em torno de Meu 350, Deus. 380 bolas por sessão de treino. Tu imagina Eu o não desgaste sabia físico. disso. É, E tu, quando treina, tu fica com dor na perna claro. depois? Tu sabe que a minha rotina ela é muito parecida com a de um atleta. Eu preciso recuperar do treino, eu preciso me alimentar bem, eu preciso dormir bem, porque eu uso o corpo ainda para treinar. Diferentemente do treinador, do preparador físico, né? Eu ainda tenho essa demanda física no dia a dia. Então, tem que dormir, tem que se alimentar, às vezes tem que fazer massagem, porque tem dias que tu sai bem cansado numa sessão de treino. É puxado, não é? Puxado. É, bem puxado. Mas é bom, é bem legal. Deve ser mesmo, né? Eu me realizo, estou bem realizado fazendo isso. E agradeço, sou grato a Deus por conseguir fazer aquilo que eu sempre quis, que é estar no meio do futebol e trabalhando com um goleiro que eu digo que não é trabalho. Quando a gente faz aquilo que gosta, não é trabalho. Entendeu? É prazeroso. É tipo como se fosse um lazer, quase, né? Ele só não é lazer porque tem o jogo, né, Léo? Se não tivesse o jogo, ia ser lazer. Mas a pressão do jogo é que já não torna o lazer, porque daí o jogo já é bem pegado, já é bem puxado, já é um outro tipo de emoção, né? Torcida pegando fogo. Imagina, né? Ambiente, por exemplo, o Inter vai jogar, ou o Grêmio vai jogar, é no mínimo 20, 25 mil pessoas no estádio. Com a expectativa de ter que ganhar, de que o goleiro não pode falhar, não pode tomar gol. Vou contar aqui uma história que eu já contei, mas lá no segundo episódio. Da minha primeira vez no Beira-Rio. Eu nunca gostei muito de futebol, até uns 8 anos, por aí. E por isso eu só fui pela primeira vez pro estádio com 9. 2022, quando o Inter do Mano. Certo. O Inter tava com aquela sequência gigante de vitórias, sabe? Que o Roger acabou de passar, inclusive. 15, eu acho, né? Era tipo isso. E a gente foi no jogo, no Beira, né? Ver Inter e Botafogo. E daí uma expectativa bem grande pro jogo. E apita o árbitro e começa a partida. A gente começa com acho que em 8 minutos, o Edenilson sofrendo um pênalti. Que o Edenilson bate e erra. Que o Edenilson bate e faz. Pensei que era naquele que o Edenilson tinha batido e errado. Não. Esse aí foi contra o Melgar, eu acho. É. Que daí nos eliminou da Suda. Mas tudo bem. Vamos virar essa página aí. Vamos virar essa página. E daí depois, com 12 minutos, o Bustos deu um chutaço na gaveta sem ângulo. Fez um golaço. Assim, tipo, não sem ângulo, tipo aquele gol do Roberto Carlos. Mas ali, tipo, dentro da pequena área, sem ângulo, e deu bem na gaveta. E a tua emoção? Gente, eu tava muito feliz. Eu lembro até de ter dito pro meu pai: esse é o melhor dia da minha vida. Porque tava perfeito, parecia que ia ser uma goleada.
Depois o jogo começou a ficar mais equilibrado. A gente já tava começando a sofrer uma pressãozinha de leve, assim. E no final do primeiro tempo, a gente leva um gol. Uhum. Um frango do Kehler. Ou do Daniel, eu não lembro qual deles era. Eu acho que era o Kehler. Eu também acho que era o Kehler, porque É. o Daniel é um pouco mais cedo, eu acho. E daí, a gente ainda tava pensando, né? A gente pode ganhar. Tá 2-1, por mais que eles tenham crescido no jogo, a gente ainda tá ganhando. É só Uhum. segurar e foi. Ou até fazer mais um gol, né? Daí a gente levou o gol do empate. Não lembro como que foi esse, mas eu lembro que foi bem triste, assim. Tu sabe o que é a cola da memória? O que dá cola na memória? Cola da memória? É. Que é isso? Cola na memória é aquilo que te faz lembrar das coisas. É emoção. As Bah, duas coisas que tu acabou de citar agora. Se tu não tivesse tido emoção, tu não lembrava. Então a emoção é a cola da memória. que legal. Então no futebol tem muito isso, né? Aham. A gente lembra daquilo que mexeu com a gente, que gerou uma emoção tamanha que, como tu disse, foi o melhor jogo da tua vida. Foi a melhor sensação da tua vida. É, E isso tu vai lembrar por muitos e muitos anos, porque colou na tua verdade. memória essa. A emoção que tu sentiu se transformou na cola da memória. Mas, Que é um exercício que a gente faz com o goleiro, sabia? bah, não Sabe? sabia. É, a gente faz esse trabalho mental de relembrar situações positivas, de relembrar momentos de êxito que ele teve, que fixam na memória, que tragam para ele segurança e bem-estar. Para que ele vá para o jogo com essas sensações agradáveis. Bah, que legal. É, por isso que agora quando tu falou, tu me deu essa oportunidade de dizer que a emoção é a cola da memória. Entendeu? Então tu vai Aham. lembrar dos primeiros episódios aqui teu, aqueles que te Sim. marcaram porque tu teve emoção. Mas, daí depois, o alemão aquele, sabe? Sei, o atacante. Ele chegou na cara do gol e daí fez o gol. E daí uma alegria, né? Meu Deus. A gente dá ainda pra ganhar. Sim. E ele dominou com a mão. É, foi no lado. Foi anulado. Já tinha VAR? Tinha VAR, né? Tinha, foi em 2022. É. Daí, depois disso, teve um escanteio nos acréscimos do segundo tempo. O cara cruzou. O Mercado fez o gol de cabeça. E daí, aquela hora foi uma emoção que, meu Deus, aquilo sim que foi emoção. E depois o VAR olhou e tava anulado. Não tava anulado, a gente viu em casa. Assim, O VAR errou. O VAR parecia ter errado, pelo menos. Ah, Assim, aquele impedimento que tá na mesma linha. sim. Até um pouco antes. Uhum. E a gente ficou triste, né? Que não deu pra ganhar e que o jogo já ia terminar, mas tava tudo bem. Só que daí, depois do impedimento, eles saem no ataque. O cara faz o gol no último lance, a gente perde. 3-2. Daí eu comecei a chorar. Chorar. Foi complicado aquele dia, né? Mas faz parte. Faz parte, né? A gente não ganha sempre, como também não perde sempre. De momentos de alegria, momentos de não tão alegres, fazem parte da nossa vida e fazem parte do futebol. Isso, Verdade. né? E o atleta tem que estar preparado para isso, porque imagina, né? Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Para alguém fazer o gol, o goleiro tem que levar. Ou o goleiro defende e o atacante sai frustrado. Entendeu? Esse jogo, por isso que o futebol é um jogo, né? Então, sabendo lidar com isso, digamos, a gente sofre,
fica triste porque o nosso time não ganha, ou porque o nosso goleiro não foi tão bem, ou o próprio goleiro fica chateado porque poderia ter feito melhor, mas sempre lembrando que é ser humano, né? Sim. É um ser humano que vai errar, exatamente. Não, a gente não gostaria, mas vai errar, né? A gente gosta que erre o menos possível, né? Mas a gente sempre torce para que isso não gere, né, uma raiva, uma violência de arquibancada, né? Sim. Que transforme o espetáculo em cenas lamentáveis, né? Que não é legal para quem está ali proporcionando espetáculo, para quem está assistindo, para quem está em casa, né? E tanto para vocês que são jovens não acreditarem que isso é o normal, né? Não dá para acreditar que isso é normal. Sabe, fazer como se fosse um jogo de vida ou morte. Não, é um jogo, né? É um jogo jogado por ser humano, né? Já vi casos de goleiros que foram agredidos depois do jogo, sabe? Que tiveram o carro estragado, quebrado. Isso é complicado. Né? Isso é complicado. Isso foge ao esporte, foge ao a nossa rotina normal de ser humano, de sociedade, né? Não? Então, por isso que é legal os teus tipos de podcast que trazem as pessoas aqui para falar, digamos assim, do extra-campo, né? É verdade. Né? Porque aquilo que tá na TV é bem pouquinho do que é o dia a dia, do que é a rotina de um atleta, do que né? Bem pouco. Sabe, do que é um emocional de um goleiro, sabe, que é a minha área, né? Então agora tem um presente para te dar. Opa! Agradecendo pela sua participação. O episódio tá saindo muito legal. Então aqui, ó, a camiseta do podcast. Que legal, cara. Guri da base. Vou usar, Léo. Tu vai me ver aí que eu vou usar essa camiseta. Bom. E pra gente não ficar com só tu me dando presente, eu trouxe... Agora sim que eu fico feliz. Eu trouxe um pra ti. Não é do meu último clube, é do meu penúltimo clube. E eu vou te explicar por quê, quando tu abrir. Deixa eu olhar aqui. Uma camisa tudo escrito em japonês. Não, em árabe. Tá escrito em árabe. O Al-Shabaab, eu sei. Agora eu quero te dar um abraço. E agora tu sabe, e agora eu vou te dizer o significado do Al-Shabaab. Qual o significado? Que tem muito a ver com o teu podcast. Al-Shabaab em árabe é a juventude. Nada mais. Entendeu? E tu merece. Valeu. Tá bom? Use a camiseta, bota na tua coleção que eu já fiquei sabendo que... Não, caiu. Já fiquei sabendo que tu tem uma coleçãozinha. Não, tá com um monte de camisa legal. Daqui a pouco eu vou ter que gravar um videozinho, né, mostrando tudo. Porque, realmente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Bonita, né? Muito bonita. Eu adoro camisa branca. Vou tentar dobrar do melhor jeito que eu puder. Não, depois a mãe te ajuda. Me ajuda depois. A mãe vai te salvar aí na dobra da camiseta. Vou deixar aqui. Deixa aí. Então agora a gente tem o nosso bate-bola. Tá, vai lá. Então, primeira pergunta. Um sonho realizado. Trabalhar com futebol. Maravilha. Eu acho que time do coração, não sei se tu chegou a dizer aqui, ou tu só disse antes. Aqui eu não disse. Não disse? Então, time do coração. Internacional, Colorado. Maior do Sul. Campeão de tudo. Campeão de tudo. Um ídolo e por quê? No esporte, tu fala? Geral. Qualquer coisa. Geral. Olha, o meu maior ídolo é Jesus. É o meu maior exemplo. É o meu modelo. Esse é o meu ídolo. No esporte, na minha posição, foi Tafarel. Que eu tive a oportunidade de treinar perto, de ver treinar, de ver jogar. Que legal! Então, esportivamente falando,
foi o Tafarel. Vá. Uma inspiração. Uma inspiração... Cara, eu tenho um amigo que, inclusive, tem o meu nome. Só que é Marco. Eu sou Marcos. E ele é Marco. Hoje ele é o treinador de goleiro da seleção brasileira. Sério? É. Que legal! E esse cara foi um dos profissionais, junto com o Schneider, que era o treinador de goleiro do Inter na época, foram as minhas inspirações para minha função hoje. Bah, que legal, hein? Agora, o melhor time de todos os tempos, na tua opinião? Que tu já viu jogar? Seleção brasileira de 82. A minha mãe e o meu pai sempre falam desse. Mas... Esse me marcou muito. Pena que não ganhou nenhuma Copa, né? Mas tu vê, é uma das poucas seleções que não ganharam e que marcaram a geração de muita gente. Seleção brasileira de 82. Acho que também é de 98 até, né? Aquela que perdeu pra França? Aham. Era um time bom também. Momento mais marcante da sua carreira? O título da Copa do Brasil com o Santo André. Bah, Esse marcou muito. Bah. Se tu puder, monta teu time dos sonhos aí, o Dream Team. O Inter de 88. Não, mas assim, tipo... Escalação? A escalação. Com todos os jogadores que tu puder escolher, tipo... Posição por posição. Pode ser até o Neuer, o goleiro, e o lateral direito Cafu, entendeu? Tá, então vamos lá. Tafarel. Jorginho. Pinga e Aloísio. Roberto Carlos. Tony Kroos. Zico. Messi. Não, Zico, Maradona. Messi eu ia botar na ponta do losango. Romário. Vai faltar, hein, Léo? Vai faltar dois aí que eu queria colocar. Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. E o Pelé? Tu sabe que o Pelé, eu acho que ele é um cara que tá fora dessa lista porque, cara, ele era um gênio, né? Sim. Ele era um gênio, não sei, assim, porque o Pelé, eu acho que ele joga em qualquer posição. Verdade. Sabe? Eu acho que ele seria injusto com os outros colocar o Pelé, porque o Pelé tá em outro patamar. O Pelé tá em outro patamar. Em qualquer time dos sonhos, o Pelé vai estar. Então, dentro dessa realidade nossa, eu acho que seria esse time aí. Baita. Que massa, então, hein? Baita time. Então, agora a última pergunta. Se tu pudesse entrar numa máquina do tempo e mudar uma coisa que tu fez, o que tu mudaria? O que eu mudaria? Pô, essa pergunta é difícil, hein, Léo? Isso aí tu me pegou de surpresa. O que eu mudaria? Eu acho que eu viveria mais tempo com as pessoas que eu gosto. Que o futebol me privou de estar perto. Tipo pai, mãe, amigos. Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu acho que eu viveria mais quando eu pudesse estar com eles. Essa por enquanto foi a resposta mais triste que a gente teve aqui. Mas... me fez e vai me fazer refletir por um bom tempo. Então aproveita. Aproveita enquanto a profissão não te tira do convívio deles. Eu gosto de aproveitar com os meus pais. É isso aí, aproveita.
Então agora, os agradecimentos. Primeiramente, as lojas Simval, uma loja aqui de Farroupilha, que nos forneceu aqui todos os móveis, a cadeira, De bom gosto, tudo bem bonito. bem feito, bem Aham, e legal. a cadeira bem confortável. Exatamente. Estamos aqui há 1h30 conversando, parece que faz meia hora. É verdade. Daí também a Grunge Design, que fez Essas o xícaras, nosso logo. essas canecas aqui. As que tá canecas, no- na verdade, não, mas Ah, ele fez só o logo da o logo. caneca. É, o logo aqui, ó. Uhum. Da Grunge Design e gravadora Jardim Elétrico, tio Serginho e tio Marcos, que ajudaram a fazer tudo aqui bem direitinho. Ó, cenário. legal. Cenário nosso perfeito. Cenário perfeito, aham. E estão nos ajudando a gravar, fazer a edição, né? Então. Também agradecer a ti, né? Que é isso. Eu que agradeço pelo convite, que foi um prazerzaço conversar contigo. O prazer foi todo meu. Então, esse foi o episódio 14 do podcast Guri da Base, com o Marcos, ou Marquinhos, Exato. pros mais íntimos. Isso aí. Agora tu já é meu amigo. Aham. É Marquinhos pra ti. Marquinhos. Então, esse foi o episódio. Tchau! Tchau.